Bom dia a todos. Que a paz do Divino Mestre esteja conosco hoje e sempre. Bom, estamos, como disse o Léo, estamos ao final do nosso estudo deste livro. Faltam apenas 10 capítulos, 10 para nós terminarmos e começarmos um novo. Espero que tenhamos continuidade com vocês para o próximo livro. O tema de hoje, como todos que foram trazidos aqui, é de importância extraordinária para a nossa reflexão. É domínio espiritual. Ele vai falar de eu acho que é a base da doutrina espírita, que é a nossa evolução moral. Muitos, quando a gente fala de doutrina espírita, pensa que o centro espírita é feito só de comunicação com os espíritos, ou de ser médium, enfim. Mas o verdadeiro objetivo da doutrina é a nossa evolução moral, Todos os ensinamentos que a doutrina nos traz é para que evoluamos moralmente. E que, na verdade, a gente, estudando, trazendo a luz da doutrina na vida da gente, a gente vai entender que o cristianismo ele não é uma religião, É uma conduta social, na verdade. Quem transformou o cristianismo numa parte religiosa foram os homens, porque Jesus não trouxe nenhuma religião. A gente conhece muitos ateus. Não, eu não conheço, mas a gente sabe que existe muitos ateus que são muito mais cristãos em suas condutas diárias do que muitas pessoas que frequentam igrejas, ou mesmo um ambiente como o nosso religioso, São pessoas que se dizem ateus, mas que são bondosas, são generosas, caridosas, são trabalhadoras, São pessoas que movimentam a sociedade para o bem. Enquanto que tem gente que não sai, que se diz cristão e vai numa reunião, enfim, na denominação que ele escolheu, escuta tudo que escuta, seja de padre, de pastor ou de um líder como o nosso aqui na casa, e quando sai de lá não pratica nada. Então, na verdade, é isso, eu acho que a base da doutrina, o que eu entendo da doutrina é isso. Depois, com o amadurecimento, a gente acaba entendendo, que para a gente ter toda essa mudança moral, nós precisamos do apoio da palavra. A palavra está no Evangelho, e o Evangelho está num livro sagrado. Então, a gente se aproxima de uma religião. E aquele que nunca frequentou, acaba se encontrando mais maduro numa religião. Então, assim, eu entendo que o caminho é esse. Então, é isso mais ou menos que esse capítulo vai falar. Então, ele vai falar de uma saúde moral que nós temos que ter. Que nós temos que nos conhecer, para dominarmos a nós mesmos. Esse domínio espiritual, ele não vem falar de um domínio externo. Você dominar alguém, você dominar um trabalho, ou você dominar um espaço, não. Ele vem falar de um domínio pessoal. A gente se conhecer,
para dominar as nossas más tendências. Como que a gente pode, nos conhecendo, sabendo que alguma coisa nos tira do eixo, a gente antecipar para nós não perdermos o nosso juízo moral? Eu já comentei aqui algumas vezes e vou voltar a falar, depois que eu entrei que eu participo mais efetivamente da doutrina espírita, isso me veio me ajudar muito, porque todos nós temos as nossas mazelas, né? Por isso que estamos aqui no mundo de provas e expiações. Porque como eu falei, né? Na vida passada a gente era lá do fundão da sala, né? Aqueles que faziam bastante bagunça. Então nós ainda conseguimos vir no mundo de provas e expiações. Espero que agora a gente já esteja mais no meio da sala e aprendendo, né? Para voltar aqui para a Terra, por favor. Então, assim, eu conheço as minhas algumas fraquezas, que são muitas. Mas tem algumas na parte social que eu tenho que enfrentar, e quando eu sei que eu vou num lugar e que é um lugar frágil para mim, eu já vou me preparando, eu já vou com as minhas preces, porque eu sei que lá pode acontecer alguma coisa que vai me desestabilizar e vai me fazer voltar lá para o mundo primitivo, né? Faz a gente voltar a ser uma fúria. E não é isso que a gente quer. A gente quer ser manso de coração, né? Humilde e manso de coração. E ter o domínio espiritual. E para a gente ter o domínio espiritual, a gente precisa desenvolver a nossa saúde moral. Hoje se fala muito, né, fisicamente, da saúde mental, que também é essencial, porque sem a saúde mental, a gente não tem o autocontrole para um domínio espiritual. E então eles estão entrelaçados. Só que a nossa função, não é função, falei errado, a nossa primordial necessidade quando reencarnamos é exatamente isso. Desenvolver a nossa moral para que possamos ter uma sociedade mais equilibrada, mais humana, mais cordial, né? Então, basicamente, é isso que vai falar aqui. Quem será que realmente nos governa, né? Nossa vida? Será que somos nós ou as circunstâncias do dia a dia? Então, eu vou falar para vocês, eu vou relatar só rapidinho. Por exemplo, uma das coisas que me tira do sério é quando eu vou num lugar que eu sei que eu vou enfrentar uma fila. E que tem pessoas que não sabem se comportar numa fila. Então, aqueles que procuram passar na frente, furar a fila, isso, gente, me deixa doente. Então, eu sei que quando eu vou ao mercado, que quando eu vou a uma padaria, que quando eu vou num lugar público, que eu tenho que enfrentar uma fila, eu fico alerta para saber quem que vai passar na frente, entendeu? E eu já vou assim, não, né? Mesmo se tiver alguém que vá passar na minha frente, eu tenho que ser educada, cordial, porque eu já me estressei muito e isso não é bom, né? Depois você sai de lá expostas, você sai assim achando, nossa, mas por que eu fui fazer aquilo? Eu não sou desse jeito. Então isso é uma coisa, estou dando um exemplo, que eu preciso mudar. Então eu já reconheço isso. Então, eu tento me policiar. E é incrível. Toda vez acontece alguma coisa. E é um ensinamento, né? Uma coisa assim que para mim eu preciso ter.
Talvez vocês nunca tenham pensado nisso, mas é um calcanhar de Aquiles que eu vim aqui para melhorar. Então, é uma coisa que eu preciso ter esse domínio sobre mim. Então, a gente não pode deixar, né, que as circunstâncias governem a nossa vida. Porque tem muita coisa. Se você parar para pensar, no dia a dia a gente tem muita coisa que nos põe à prova. Né? E tem remédio, gente, que não cura, viu? Que nem não existe remédio para fila, né? Ou eu me conscientizo, ou então eu não vou sair de casa. Então, a gente tem que ter esse domínio. Aí, hoje, o versículo, né, é de João 16, 32. Capítulo 16, versículo 32. E é uma fala de Jesus. Ele fala assim: não estou só, porque o Pai está comigo. Essa passagem, essa fala, ela se deu na última ceia, quando Jesus estava nos últimos preparativos com os apóstolos antes da crucificação. Durante 3 anos de sua pregação com os apóstolos e com todos que com ele estiveram, ele exemplificou, né, comportamentos, ele exemplificou o que nós também devemos aprender com ele. E, curiosamente, né, e não por acaso, ele escolheu os 12 apóstolos que ficaram mais próximos dele, cheios de imperfeições como nós. Então, se a gente, eu não sei, mas a gente ouvindo, né, alguns estudiosos, a gente, é muito interessante a gente saber como que era o perfil de cada apóstolo. Não vou saber aqui falar de todos, mas um muito falado, Pedro, né? Pedro, ele era uma pessoa muito hostil, brava, né? Pelo que dizem, impaciente. E então, ele poderia ter escolhido pessoas mansas, né? Pessoas que entenderiam o que ele queria falar. Mas não. O exemplo dele, para nós, começou com a escolha dos apóstolos, né? Enquanto João era tranquilo, era manso, era estudioso, estudava muito as obras gregas, né? Enfim, cada um tinha um perfil desafiador. Judas, né? Enfim, todos eles. E aí, durante 3 anos, Jesus serviu de exemplo, de mestre, de guia, mas nunca falou para eles realmente, né? Todos achavam que ele estava lá para combater Roma. E era muito maior o reino, né? O reino de Deus é muito mais amplo. Roma não era nada para Jesus. E na última ceia, na última ceia, ele fala essa frase. Quando ele está dizendo que vai embora, mas que não vai abandoná-los, ele retornará, eles não ficarão sozinhos, mas eles não entendiam isso. E muitos de nós até hoje não entendemos, né? Talvez como nós que frequentamos
um ambiente espírita, nós estamos mais próximos desse entendimento, porque a gente acredita, né, que a vida continua, a gente acredita nas várias moradas da casa do Pai, enfim. Então, acho que para nós acaba sendo mais fácil esse entendimento. Diferente de algumas outras religiões, né, que não ainda entendem este ir e vir das ondas, né? Então, basicamente é isso. E aí ele fala que ele vai passar por uma situação muito dolorosa, né? Mas ele não vai estar sozinho, ele nunca está só, porque o Pai está sempre com ele, assim como ele está conosco todos os dias, né? Então, aí nós vamos começar. Nos transes afetivos, a criatura demonstra sempre onde se localizam as forças exteriores que lhe subjugam a alma. Esses transes aflitivos são os nossos momentos de crise, né? De sofrimento, de pressão, de dores. Nós vivemos num mundo de prova e expiação. Então, a gente passa por dores, por sofrimentos, a gente passa por inquietações, né? E é nesses momentos que a gente tem que ser firme, né? Porque é muito fácil, quando tudo está muito certinho, quando tudo está muito tranquilo, né? A gente está bem, isso é muito fácil. O duro é quando a gente está nesses transes aflitivos, que se a gente parar para pensar, gente, é assim, você tem pequenas pausas, né? Respira, tal, aí a gente já entra no outro. Mas tudo isso é para o nosso domínio espiritual. Porque é quando nós estamos nesses momentos que a gente vai mostrar o nosso domínio, a nossa fé, a nossa esperança, né? É muito assim, eu ainda lembro, né, graças a Deus, que, assim, os meus avós eram gente de sítio, como muitos de nós aqui, né, que moramos no interior, e eu lembro muito assim, às vezes a minha avó estava passando, ela falava assim, filha, Deus resolve, Deus ajuda, né? Não precisa ficar assim, aí fazia, benzia e fazia essas coisas. Então eles tinham uma fé, eles acreditavam, né, que realmente tinha uma força superior que nos amparava. Então eu acho que isso, com o desenvolvimento, que é muito bom, né, a gente foi perdendo um pouco disso, dessa fé, dessa coragem, né? Porque a gente acaba se escravizando, né? Tudo muito doloroso, a gente aumenta muito, a ansiedade está nos abarcando. Então, é quando a gente está nesses momentos que a crise revela o interior, o nosso interior. É na crise que a gente se mostra, para nós, não para os outros. É na crise que a gente vai fazer uma reflexão, né, de como passar por isso. Eu, como vocês, passo por crises na minha vida. E estava falando até agora aqui para minha amiga, que se não fosse a doutrina, eu fico pensando como que eu conseguiria, né? Se não fosse essa casa, os trabalhadores. Eu até me afastei um pouco da casa, mas da casa e não da doutrina, pelas atividades que tenho que fazer, mas jamais da doutrina. E fico muito feliz de poder participar desse estudo, né, de poder estar aqui. Mas isso é transitório.
porque a gente precisa estar aqui, ou se não estiver aqui, o importante é a gente continuar acreditando, né? E estudando para melhorar, para o nosso domínio espiritual. O sofrimento, gente, esse é o que a gente estudou nesse parágrafo. O sofrimento, ele funciona como um raio-x da nossa alma. Ele mostra o que realmente nos escraviza, né? Então, quando a gente está com... Eu não sou da área de saúde, mas a gente sabe, né? Quando a gente está com algum problema de saúde, você vai a um médico, seja um problema, sei lá, hoje em dia agora, né? Esses meses aqui, a pneumonia está pegando todo mundo, né? Então, assim, primeira coisa que faz é pedir um raio-x do seu corpo para ver como que você está por dentro. Fisicamente, como você está. Né? Então, ali, a partir dali, o médico passa o diagnóstico para você cuidar do seu corpo. O sofrimento, né, esses transes aflitivos, ele vem ser como um raio-x para nós. Para mostrar como que nós estamos enfrentando esses momentos difíceis e dar um passinho para tentar melhorar. Né? Para acreditar que nós estamos realmente amparados e que o nosso exame de raio-x vai melhorar cada vez mais. Nas grandes horas de testemunhos, no sofrimento ou na morte, os avarentos clamam pelas posses efêmeras. Os arbitrários exigem a obediência de que se julgam credores. Os supersentimentalistas reclamam o objeto de suas afeições. Aqui, nas obras de André Luiz, né? Ele fala muito, tem um livro específico, eu não vou lembrar o nome, que eles falam muito dessas paixões, que quando a gente não trabalha isso aqui na vida física, e quando a gente desencarna, a gente continua com essas paixões, lá no mundo espiritual. Tem uma passagem, que eu também não vou lembrar o livro, em que o André Luiz, ele é levado por um dos mentores dele numa furna, num lugar assim, de umbral muito, muito profundo. E lá eles encontram uma roda de pessoas, num lamaçal imenso, e eles pegavam aquelas lamas e eles viam ali ouro, dinheiro, e eles se banhavam daquilo, Aí o André Luiz pergunta para o mentor, né, mãe, o que eles estão fazendo? Aí o mentor explica para ele assim, nós viemos aqui para tentar recuperá-los, porque faz décadas que eles estão aqui, e eles não sabem que eles desencarnaram, eles não estão aqui, eles não estão conscientes, eles acham que a lama é o dinheiro que eles que eles conseguiram, que eles guardam na vida física. E eles estão ali, eles visualizam aquilo. Então, eles eram os avarentos, né? Que só aqui juntavam para eles, juntavam, e quando desencarnaram com isso. Até que nessa história, a pessoa que eles foram salvar, um deles, era o avô de André Luiz, uma dessas pessoas que estavam lá. E esse mentor realmente levou o André Luiz lá, porque o avô tinha uma ligação muito forte com o André Luiz. E foi essa ligação que despertou no avô
enfim. E aí vai uma história muito bonita, pena que eu não lembro o nome do livro. Então, é assim, a gente vai. Tem um outro também, esse aí eu ouvi um relato, eu não li, que diz que uma rainha desencarna e chega no mundo espiritual e não se conforma que ela não é reverenciada, né? Porque ela é uma rainha. Mas ela não entendeu que no mundo espiritual não existe essa hierarquia que existe aqui no mundo físico, né? Então, ela também é uma pessoa arbitrária, né? Que exige obediência. Como que ela, sendo uma rainha, não tem súditos, né? E aqueles, né? Aquelas pessoas super... com as emoções muito fortes, né, que chega a ser assim uma doença, né, elas reclamam o objeto da afeição. Então, por exemplo, morre alguém muito próximo e ela não aceita, ela quer aquela pessoa do lado dela, então, ou ela mesma desencarna e não consegue ver que o outro continua a vida sem ela, né? Sem aquela. Então, isso são coisas que nós levamos daqui. Então, nós temos que ter o domínio espiritual de saber que isso aqui é finito. O nosso corpo, uma hora, né? Ainda bem, graças a Deus, né? E voltaremos para nossa casa, se Deus quiser, com um espírito mais renovado, melhor do que quando chegamos aqui. Jesus, todavia, no campo supremo das últimas horas terrestres, mostra-se absoluto Senhor de si mesmo, ensinando-nos a sublime identificação com o propósito do Pai, como o mais avançado recurso de domínio próprio. Jesus, né? Jesus, a gente sabe de todos os relatos que escutamos, né, que ouvimos ou que lemos, e os próprios, hoje em dia, né, os cientistas já fizeram muitas pesquisas sobre a crucificação e o que Jesus passou, e disse que é uma das piores dores, né? Por causa que o corpo fica suspenso pelos braços, então é uma coisa assim que causa muita falta de ar, enfim, a pessoa não aguenta. E como que ele fez tudo que fez estando ali? Conversava, né? Tinha forças para perdoar, tinha forças para dar forças para aqueles que estavam ao lado dele, teve força para falar com Maria, com João. Então, era uma coisa assim, suprema mesmo, né? Mas ele era o Jesus, né? Ele tinha o domínio espiritual. Ele mostrou-se absoluto Senhor de si mesmo. Mas isso, gente, não significa que era uma frieza, né? Mas ele tinha o pleno domínio interior. Jesus tinha isso. Ele era de um orbe muito mais elevado, né? A saúde moral de Jesus, ele veio para nos ensinar, para nos exemplificar. Então, para nós, eu acho que para um olhar científico até mais, né? Hoje, graças a Deus, não, né? A gente tem muitos cientistas que são estudiosos, que têm uma religião, então são mais próximos, né? Mas como que Jesus conseguia tudo isso? Porque ele era puro amor, né? Ele é puro amor. E o amor dele era a missão. Então, mesmo ele estando
que, na verdade, né, o que Jesus passou antes de ser crucificado, nenhum outro passou. Porque eles crucificavam apenas, mas Jesus foi torturado, a gente sabe disso, né? A gente sabe o que aconteceu com ele. Ele foi preso e torturado. Então, quando ele chegou na cruz, ele já estava fisicamente muito exausto. Mas o amor, o domínio espiritual que ele tinha, fez com que ele ainda lembrasse de todos nós. Tem uma passagem do livro do... Ai, desculpa, gente, mas a minha memória está péssima. Mas, enfim, que diz que a gente só vê, vamos falar agora da doutrina, né? Quando a gente vê o Calvário, a gente vê o físico, o que estava acontecendo fisicamente, que foi horrível. Mas diz que espiritualmente foi um momento assim glorioso. Diz que a luz que emanava ali, o socorro que Jesus estava recebendo naquele momento, era uma coisa assim estupenda. E aí, nesse livro, que eu também ouvi, não li, eles dizem o seguinte, que porque assim, a hora que Jesus está sendo crucificado, Judas está se enforcando, né? Está se suicidando. E aí, quando vem o primeiro anjo, Jesus diz que pede ao anjo: vá socorrer Judas. Então, você vê, até nesse momento, no momento em que ele estava sendo massacrado ali, né? Ele está pensando no próximo. E naquele que o traiu. Hoje a gente sabe que não é bem assim, né? Mas, falando assim, no geral, ele perdoou. Ele pensou primeiro no Judas, então foi o primeiro que socorreu. E depois, segundo as literaturas, né, que eu acredito muito, Maria pediu e ele concedeu que ela fosse a protetora dos suicidas, né? Ela tem a Legião de Maria que socorre e ampara os suicidas. Então, e começou com Judas, e diz que Maria, no momento, também foi socorrer Judas. Quando ela desencarna, né, ela vai até onde ele está. Mas, enfim, então, isso mostra a grandeza, né, e o que a gente precisa estar aprendendo com tudo isso. Ligado naturalmente às mais diversas forças no dia do Calvário, não se prendeu a nenhuma delas, que é o que eu falei agora, né? Jesus, ele não foge da realidade, ele não se perde, ele enfrenta, porém não perde a liberdade e a calma, mesmo estando no sofrimento que estava. Atendia ao governo humano lealmente, mas Pilatos não o atemorizava. Jesus não era rebelde, ele era manso de coração, né? Mas ele não se submetia por medo, né? Ele sabia até onde ele podia ir, porque ele também não poderia ir contra as leis de Roma. Então, ele era sempre muito prudente, né? Mas sempre também respeitando a lei do Pai, né? Que ele não veio mudar, ele só veio cumpri-la. Respeitava a lei de Moisés. Entretanto, Caifás não o impressiona. Jesus não era não era chamado assim, né, contra a religião, mas a distorção dela. Então, por exemplo, ele fez muitas coisas no sábado,
o sábado era sagrado para eles. Então, ele ia de encontro a algumas coisas que tinham que ser quebradas, mas que era física e não era espiritual. Amava enternecidamente os discípulos, contudo, as razões afetivas não lhe dominam o coração. Então, assim, na terra, confundimos amor com posse. Né? Então, muitos de nós, infelizmente, ainda temos esse perfil. Jesus tem um amor firme pelos os discípulos, né? Mas compassivo e livre. Amava sem prender, cuidava sem controlar e acompanhava sem possessividade. Cultivava com admirável devotamento o seu trabalho de instruir e socorrer, curar e consolar. No entanto, a possibilidade de permanecer não lhe seduz o espírito. Então, assim, Jesus, ele não veio para manter privilégios, ele não queria privilégios. Ele podia tê-los? Podia, né? Tanto que era uma das coisas que os discípulos não entendiam, principalmente Judas, né? Então, assim, ele não queria privilégio, ele não veio para manter privilégio. Ele veio para cumprir a vontade do Pai, que é o quê? A evolução moral. Trazer uma mensagem, ser o mensageiro, ser o exemplo. E ele sabia, ele não queria ficar aqui, ele não ia ficar aqui. Né? Então, isso... Servir é uma coisa, apegar-se ao cargo, à função ou ao cenário é outra. Cristo servia por amor e não por interesse. Então, isso era uma base. O ato de Judas não lhe arranca maldições. Era o perdão. Superioridade moral, né? Tanto que eu contei essa passagem justamente cabe bem aqui, né? Então, o ato de Judas não fez com que ele o amaldiçoasse, ao contrário, né? Ele amava demais. A ingratidão dos beneficiados não lhe provoca desespero. O espírito maduro aprende a servir sem exigir conhecimento, mas é aquela história, né? O que a mão direita faz, a mão esquerda não precisa saber. Né? Então, a gente tem que fazer por amor e não esperando que nós vamos ter alguma coisa em troca. O pranto das mulheres de Jerusalém não lhe te embatia o ânimo firme. Eu procurei essa palavra, que eu não sabia o que significava, é mais ou menos afrouxar, né? Então, o pranto das mulheres de Jerusalém não lhe afrouxava o ânimo firme. Jesus não se deixava desviar da missão pela emoção. Ele amava, ele perdoava, mas ele tinha controle das emoções. Então, ele sabia quem realmente precisava, quem realmente estava verdadeiramente necessitado de alguma coisa dele. Então, ele não se deixava envolver por qualquer choro, né? O sarcasmo da multidão não lhe quebra o silêncio. Ele não precisava gritar para provar sua verdade. O silêncio moral era a resposta mais elevada. Uma vez numa das palestras que eu ouvi do Jorge Lahar, ele falou uma coisa que me lembrou muito essa passagem, essa parte aqui. Ele fala que ele não acredita que Jesus possa ter feito tudo aquilo que fez no templo,
de quebrar, de insultar, porque Jesus era muito manso de coração. O que ele acredita? Que como estava assim muito borbulhante, né, naquela época, tinha os zelotes que estavam querendo derrubar Roma e não sei o quê. Ele sim chegou com autoridade lá para falar que ali era a casa do Pai. E ele acha que os outros que estavam ali, com as emoções fervendo, que acabou fazendo aquela bagunça. Eu nunca tinha parado para pensar nisso, mas eu acho que faz sentido nessa frase. O sarcasmo da multidão não lhe quebra o silêncio, né? Então, acho que veio aqui. A cruz não lhe altera a serenidade. O corpo sofria, mas a sua consciência estava serena. Ele tinha o domínio espiritual. Suspenso no madeiro, roga desculpas para a ignorância do povo. A gente sabe disso, né? Já ouvimos várias vezes. Perdoa-os, Pai, eles não sabem o que estão fazendo. Então, nesse momento que ele estava sofrendo muito, mesmo assim, ele tinha a palavra, a serenidade. Sua lição de domínio espiritual é profunda e imperecível. Revela a necessidade de sermos nós mesmos, nos transes mais escabrosos da vida, da consciência tranquila e elevada à divina justiça e de coração fiel dirigido pela divina vontade. Então, eu encerro assim. O verdadeiro poder não está em vencer os outros, mas em vencer a si mesmo. Jesus no Calvário revela que a alma realmente livre não é a que foge do sofrimento, mas a que atravessa a dor sem perder a serenidade, o amor e a felicidade em Deus. Muito obrigada, um ótimo domingo, que todos tenham uma excelente semana. Muito obrigada, fiquem com Deus.